Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, professor de administração do Alfacom, e hoje eu vou dar uma dica de administração geral, que é, portanto, um tema comum tanto para auditor quanto para analista da Receita Federal e para outros concursos aí de carreiras fiscais, e não só, né? Se você eventualmente está assistindo esse vídeo, você presta carreiras administrativas, tribunais, policiais, esse tema é um tema recorrente em todas essas áreas. Mas, particularmente, a dica, ela foca, aquilo que a ESAF aborda, foca carreiras fiscais. Deixa eu falar uma coisa importante. Tem muita avaliação de desempenho, né? É muito comum na empresa, no órgão público, ter avaliação de desempenho. Tem avaliação de desempenho institucional, tem avaliação de desempenho 360 graus. Essa avaliação de desempenho que cai em prova é a funcional. E, nesse sentido, ela visa dialogar com a outra dica que eu fiz, que é sobre a gestão por competências. Vamos entender. A gestão por competências, ela é a chefia se utilizar das competências do servidor para colocar a pessoa certa no lugar certo. Mas isso é conceitual, né? Eu posso pegar uma competência que a pessoa tinha na iniciativa privada e não se adaptar no serviço público. Então, a gestão por competências é o input, é a entrada. É eu analisar as competências de alguém e delegar tal função para esse alguém. O problema é que isso pode, na prática, não dar certo. Então, se a gestão por competências é o input, a avaliação de desempenho é o output. É a análise tempos depois, se aquilo que foi como função, como tarefa determinado, está correto. Então, a primeira caracterização da avaliação de desempenho numa prova para carreiras fiscais é que ela é o output, é a saída da gestão por competências. E, nesse sentido, elas são casadas. A gestão por competências determina a função, delega a função. A avaliação de desempenho analisa, a funcional analisa se isso foi correto. Bom, o problema é que nós lidamos com seres humanos, né? Esse é um subtópico de gestão de pessoas. E quando nós trabalhamos com o ser humano, a avaliação ela pode ter problema. A avaliação ela pode ser injusta. O servidor público pode achar que a avaliação não foi correta. Então existe uma comissão de avaliação. Essa comissão de avaliação, ela faz o contexto da avaliação, a implementação da avaliação, os objetivos da avaliação. E quando a avaliação é aplicada, a avaliação funcional, ela é hierárquica, né? A chefia analisa o servidor para avaliar se ele está cumprindo corretamente as funções. Então, existem desvios. E esse desvio muitas vezes não é má intenção. Às vezes é, mas às vezes não é má intenção, é um vício. Então, esses desvios na avaliação de desempenho, que fazem o funcionário ser avaliado de uma forma incorreta, caem muito em prova. Começando pelo efeito halo. Qual é a caracterização do efeito halo em desvios de avaliação de desempenho? A parte influencia o todo. Um pequeno problema pontual no desenvolvimento da função do funcionário contamina toda a avaliação. Imagine que o funcionário ele é analisado sobre a pontualidade, assiduidade, adequação ao serviço, hierarquia e trabalho em equipe. Ele trabalha bem em equipe, respeita a hierarquia, executa bem a função, é pontual, só que não é um cara muito assíduo. Ele falta muito. Sobre o critério da assiduidade, ele deve ter uma nota negativa, uma avaliação baixa, mas isso não pode poluir toda a avaliação. Você conhece um funcionário de uma empresa, um colega de trabalho, que tem uma pequena característica individual tão negativa que influencia tudo? Então, o efeito halo é um desvio na avaliação de desempenho quando a parte minoritária influencia o todo. Rezende, mas isso pode ser para o bem? Pode. Mas você concorda que ninguém vai reclamar? Minha avaliação foi acima do esperado. Então, os efeitos eles podem servir para ter uma falsa avaliação, positiva e negativa. Mas, geralmente, é a negativa que faz o servidor questionar. Depois, o efeito parte-pris. O efeito parte-pris parte de uma premissa anterior ou posterior. Vai ter uma nota baixa porque já era servidor público. Vai ter uma nota baixa porque está estudando para concurso e vai me deixar para assumir outro cargo. As mulheres, elas são muito questionadas em entrevista de emprego se elas pretendem engravidar. Por que elas são questionadas? Porque o cara da empresa quer saber se vai contar ou não com ela no próximo período ou se ela vai ter licença maternidade. Esse é o efeito parte-pris. Qual a diferença entre os dois? Essa parte da função, parte do trabalho. Uma fração do trabalho contamina toda a avaliação. Essa não. Essa é uma condição a priori ou a posteriori. É uma avaliação antes do período avaliado ou posterior. Estudou em escola particular, faculdade ruim, vai fazer besteira.
já era servidor público, veio cheio de vício, ou prestará outro concurso, vai me deixar, vai engravidar, ou a posteriori. Essa é a diferença. Desvio moral é quando a chefia se utiliza de algum conceito moral individual para prejudicar a avaliação. É budista, é do candomblé, é católico, é homossexual, é hétero, transa com árvore, né? Tem gente que transa com árvore. É corintiano, é palmeirense, é vascaíno, é grêmio, ou seja, é negro, é branco, é japonês, é pardo. Quando eu me utilizo de algum preconceito moral, tem tatuagem, então é quando eu me utilizo de algum preconceito individual. É mulher, não dá chance para mulher no emprego. Ou seja, o desvio moral é um preconceito institucionalizado da chefia que afeta a avaliação. Efeito ponto cego. É quando nas perguntas não perguntam sobre o que eu faço. É quando no questionário a minha atividade principal não é analisada. Isso acontece sempre com um cargo novo, né? A empresa não está acostumada com aquele cargo não faz parte da cultura da empresa, portanto a comissão não previu a pergunta sobre aquela nova atividade e existe o efeito ponto cego. O efeito ponto cego, ele ocorre quando as perguntas não olham para a tarefa desenvolvida pelo funcionário. E aí é evidente que ele será prejudicado. Finalmente, o efeito viés de seleção. Eu cobro alguma característica, alguma competência do funcionário que não foi exigida no momento da contratação. Eu não peço que o funcionário fale inglês. Eu não exijo língua estrangeira. Mas aí, na avaliação, ele tem uma avaliação negativa por língua estrangeira. Deu para entender? Eu não exijo no concurso público, por exemplo, direito penal. Mas eu onero na avaliação porque ele não tem conhecimento sobre direito penal. Então, o viés de seleção é quando eu sou avaliado sobre algo que não foi exigido na minha seleção, na minha contratação, no meu concurso público. Espero que você tenha entendido como cai a avaliação de desempenho funcional em concurso público. Muito obrigado por assistir o vídeo. Aproveite aí o canal, aproveite aí o vídeo, os comentários, para comentar, dizer o que você achou do tema, pôr perguntas. Eu eventualmente, recorrentemente vou entrar para trocar ideia com você. Muito obrigado, estou com você até a sua prova, força e honra.